Graça e paz, irmãos e irmãs metodistas, povo de Deus que se une a nós, não importa qual seja a sua igreja, importa é o desejo do seu coração em estar desejando ler a palavra do Senhor. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vai colocando aí, né, o seu olá, o seu like, né? Sejam bem-vindos ao 18º dia de leitura da palavra do Senhor. E hoje vamos estar lendo Jó, do capítulo 8 ao capítulo 10, ok? Espero que esteja sendo bênção sobre a sua vida, amém? A gente tem ouvido muitos comentários favoráveis, louva a Deus por isso, né? De que as pessoas estão se empenhando, né? Por esse propósito, é um propósito longo, né? São 365 dias de leitura da palavra. Mas você vê que não é nada sacrificial, né? Às vezes a gente lê 3 capítulos, 5 capítulos, né? E assim a gente vai aprendendo. Então sejam bem-vindos, pastora Márcia De Vita, Ana Paula, Radassa. Seja bem-vindo, Meire, Regina, nosso irmão G, Aurilene, Débora Pinto, Lúcia Campos, Fernanda Dias. Sejam bem-vindos, irmã Ranúzia, irmã Idalice, Ares Pereira, Sheila, olha aí, né? Bastante gente. Então, nós já vamos começar, amém? Valéria, sejam bem-vindos em nome de Jesus, a paz do Senhor, tá bom? Então, hoje, prepare sua Bíblia, tá? Jó, tá bom? Do capítulo 8 ao capítulo 10, tá bom? À medida que a gente vai lendo a palavra, nós vamos conhecendo coisas ou percebendo a necessidade da gente estar apurando mais conhecimento, aprendendo mais. Estou preparando algumas curiosidades para os nossos parênteses, tá bom? E aí, conforme for, nós vamos continuar sempre trazendo algo novo, algo edificador para as nossas vidas, tá? Então, nós vamos começar, a Pri Rodrigues, a irmã Isabel, a irmã Zezé. Ok, vamos orar então, gente, consagrando esse dia ao nosso Deus maravilhoso, né? A nossa pastora Márcia De Vita colocou que tem sido muita bênção. É o complemento com comentário. Ficou muito bom, amém. E espero que esteja ajudando. Irmã Neide, Deus abençoe, tá bom? Nossa irmã Sônia Pimentel. Então vamos lá, gente, vamos orar? Pai querido, Pai amado, muito obrigado por esse privilégio de ler a Tua palavra, de estar entre amigos para ler a Sua palavra. Senhor, muito obrigado que a internet nos dá essa possibilidade de nos aproximar. Não importa, Senhor, a distância, há pessoas de todos os lados, mas todos juntos estamos com o mesmo propósito. Então, abençoe esse dia da leitura do livro de Jó, Senhor, que estaremos lendo o capítulo 8 ao 10, e que mesmo diante do sofrimento desse homem, da experiência extraordinária que ele teve em ser fiel a Deus e conhecer a fidelidade de Deus, nós possamos crescer nesse conhecimento e nessa fidelidade. Abençoa a nossa leitura, seja conosco, Pai, supre nossas necessidades, Tu sabe do que precisamos, e eu também quero Te dar ações de graça, Senhor, porque nós clamamos ontem à noite, Senhor, e pedindo que o Senhor intervisse, já que o noticiário, desde domingo, anunciava chuvas da mesma forma que sábado, e o Senhor foi bom para conosco. Muito obrigado, Senhor. Recebe, meu Deus, a nossa gratidão, e nós estamos aqui decretando, Deus no controle do tempo. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém e amém. Amém? Então vamos lá, gente. Chegou aqui pastora Ana Virgínia também, né? Maria Lúcia, Eugênia. Vamos lá então. Deus abençoe a todos, tá? Abriu aí sua Bíblia? Vamos lá, né? Nós vamos estar lendo do 8, lembrando que a gente tem este planinho aqui, gente, ó, de leitura. Eu passei, eu viabilizei em grupos, na Facebook. O pastor Romário, ele está viajando, mas ele sempre me ajuda muito, né? Aqui na divulgação, né? Então, assim, por várias maneiras você pode acessar. Inclusive, nós temos aí a ajuda do irmão Valberli, da Igreja de Corumbá,
que está colocando no YouTube, e ele inclusive, ele coloca ali e vai aparecer na letrinha aqui embaixo, muito legal. É algo que ele está fazendo do coração dele. Então a gente só agradece. Quanto mais a gente poder aprender da palavra, ouvir a palavra, vai ser bênção para a nossa vida, tá bom? Afinal de contas, a palavra de Deus é a espada de dois gumes, né? E por isso a gente precisa manejar bem a palavra do Senhor. Então vamos lá. Capítulo 8, você lembra que o livro de Jó, né, fala da história de um homem íntegro, reto, temente a Deus, que humanamente olhando, falando, ele fazia tudo correto pela sua vida, pela vida dos seus filhos. Até um parêntese aqui, né, gente? A gente viu que o inimigo, ao longo das décadas, ele tem colocado um discurso nos lábios dos pais, né? Do tipo, é a escolha do meu filho, é a escolha da minha filha, né? Eu não tenho nada com isso, eu não quero me aborrecer. Mas você viu aqui que Jó, por ser temente a Deus, quando seus filhos se reuniam em paz, tranquilidade, inclusive considerando suas irmãs, né? Eles davam festas, mas quando terminava o período das festas, Jó ia lá, né, e oferecia sacrifício, né, levantava o holocausto, pedia perdão pelos pecados dos filhos e os abençoava, né? Então, assim, a gente tem tudo a ver, sim, com a criação dos nossos filhos, né? De orientar, de admoestar, né? A palavra diz que nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, né? E Deus se compara, né? Que quanto mais Ele, que é o Pai que está no céu, né? Mas a gente não tem que dar só as coisas boas, né? A gente precisa dar também, né? O amor, o carinho. Gente, tem gente que está tentando me ligar aqui, né? Eu não posso atender porque eu estou aqui na live, tá? Então não adianta entrar, porque aí corta aqui. Eu não sei se cortou o sinal aí para você. Então, irmã Marivalda, não dá para mim atender, tá bom? Não dá para atender. Então vamos lá, gente. Capítulo 8, né? No capítulo 8 é a primeira fala de Bildade. Bildade é um dos amigos também de Jó. Na sua Bíblia, provavelmente vai estar Bildade afirma a justiça de Deus. Então é a primeira fala dele, tá bom? Então diz assim: então Bildade, o suíta, tomou a palavra e disse: até quando você falará estas coisas? E até quando as palavras da sua boca serão como um vento impetuoso? Será que Deus perverteria o direito? Será que o Todo-Poderoso perverteria a justiça? Se os seus filhos pecaram contra ele, também ele os entregou ao poder da transgressão que cometeram. Quero fazer um parente aqui nesse verso 4. Bildade, ele tem até a visão correta. É que ele está aplicando a visão correta na causa errada. Ele está aqui dizendo que Jó, que perdeu tão tragicamente todos os seus filhos de uma vez só e que sofre ainda a dor do luto, ele está também dizendo para Jó que se os filhos dele morreram assim, é porque eles pecaram. É porque eles transgrediram a lei de Deus e mereceram. Mas quem é que ouviu isso? Todos os filhos pecaram de uma vez? E você sabe comigo aqui que não é verdade, né? Que Deus está provando ante Satanás o amor de Jó, né? Então, vamos continuar, verso 5. Mas se você buscar a Deus e pedir misericórdia ao Todo-Poderoso, se você for puro e reto, ele sem demora despertará para ajudá-lo e restaurará a justiça da sua morada. O seu primeiro estado parecerá pequeno comparado à grandeza do seu último estado, o que também é uma verdade, né? A gente sabe que quando Deus restaurou a sorte de Jó, ele teve infinitamente mais do que ele tinha, foi uma porção dobrada, né? Mas ele está aqui, de alguma forma, não só acusando os filhos de Jó, como também está acusando Jó, né? Buscar o Todo-Poderoso é correto, e o texto na sua Bíblia vai falar sobre isso, né? Ele está afirmando que Deus é justo, né? Mas não havia injustiça em Jó.
Era uma prova que Deus estava fazendo Jó passar para provar para Satanás que Jó não retrocederia o coração dele só porque estava passando por uma adversidade, um problema. Verso número 8. Por favor, pergunte agora aos que são de gerações passadas e atente para a experiência dos pais deles. Porque nós somos de ontem e nada sabemos, pois os nossos dias sobre a terra são como uma sombra. Verdade é, né? Assim como a sombra declina rapidamente, a nossa vida passa rapidamente, né? Será que os pais não o ensinarão falando com você? Será que do próprio entendimento não preferirão estas palavras? Pode o papiro crescer fora do pântano? Ou cresce o junco sem água? Quando estão verdes e ainda não foram colhidos, secam antes de qualquer outra erva. São assim as veredas de todos os que se esquecem de Deus, e a esperança dos ímpios perecerá. A sua firmeza será frustrada e a sua confiança é teia de aranha, quer dizer, frágil, né? Ele se encosta em sua casa, mas ele não resiste. Agarra-se a ela, mas ela não fica de pé. Ele é viçoso diante do sol, e os seus renovos se espalham pelo jardim. As suas raízes se entrelaçam num montão de pedras e penetram até as muralhas. Mas se o arrancam do seu lugar, este o negará, dizendo: eu nunca vi você. Eis no que deu a sua vida, e do pó brotarão outros. Eis que Deus não rejeita o íntegro, nem toma os malfeitores pela mão. Ele está aqui falando da justiça de Deus. Ele está dizendo assim: Deus é justo. Deus não vai rejeitar uma pessoa íntegra, como Deus também não vai tomar na mão aqueles que transgridem, né? Os malfeitores. A premissa é certa, né? Mas o que ele não está sabendo, ele não conhece, é que Deus está fazendo uma prova. Ele encherá a sua boca de riso e os seus lábios de alegria. Os que o odeiam se cobrirão de vergonha, e a tenda dos ímpios não subsistirá. Ele sabe o princípio, não está errado. O que está errado é o juízo, porque ele não sabe do que Deus está fazendo. Lembra que a palavra diz: os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. E o Senhor diz: eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, de vos fazer o bem, não o mal. Tudo isso parecia um grande mal, mas lembra lá no princípio, quando nós lemos a palavra de Deus para Satanás: só não tire a vida dele. Por quê? Saúde Deus pode restaurar, bens Deus pode restituir até em dobro, e até a gente vai ver que até os filhos Deus restituiu, né? Então não há impossíveis para o nosso Deus, amém? Então vamos lá agora, nós vamos entrar no capítulo 9, amém? A minha Bíblia diz aqui: quem ousa desafiar a Deus? Na sua Bíblia certamente está assim: Jó é incapaz de responder a Deus. Então vamos lá. Então Jó respondeu: na verdade, sei que assim é. Sei que você está falando aí, está chovendo no molhado, né? Eu sei que é assim. Porque como pode o mortal ser justo diante de Deus? Se quiser discutir com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem ousou desafiá-lo e sobreviveu? Ele é quem remove os montes sem que saibam que na sua ira ele os transtorna. Ele está comparando aqui, por exemplo, grandes montanhas que viram vulcões, né? E quando explodem, né, muda completamente, né, a aparência. E Deus tem poder para fazer o que ele quiser, afinal ele criou a terra e o céu, né? E aí ele disse aqui no verso 6, Deus remove a terra do seu lugar e faz as suas colunas estremecerem, aí os terremotos, né? Placas tectônicas que hoje nós conhecemos. Ele dá uma ordem ao sol e este não sai, e sela as estrelas. Sozinho ele estende os céus e anda sobre as costas do mar. Ele fez a Ursa Maior, o Órion, o Sete Estrelo, a constelação do sul.
Deus faz coisas grandes e insondáveis e maravilhas que não se pode enumerar. Você vê que Jó o tempo todo sabe que Deus é grande, né? Aí ele diz aqui no verso 11: Eis que ele passa por mim e não vejo, segue diante de mim e não percebo. Eis que arrebata a presa. Quem o pode impedir? Quem lhe dirá o que está fazendo? Deus não revogará a sua própria ira. Debaixo dele se curvam os ajudantes do monstro Raabe. Verso de número 14. Como então poderei eu responder a ele? Jó está dizendo, eu reconheço que eu não sou nada. Eu reconheço que eu sou pó. Eu não sou ninguém diante da grandeza desse Deus. E aí ele fala, como escolher as minhas palavras para perguntar, para argumentar com ele? Ele está falando, você está mandando eu pensar nas coisas que eu estou falando, mas como eu vou escolher as minhas palavras para argumentar qualquer coisa com Deus, né? Verso 15. Ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Pelo contrário, pediria misericórdia ao meu juiz. Ainda que eu o chamasse e ele me respondesse, nem por isso eu creria que ele deu ouvidos à minha voz. Porque me esmaga como uma tempestade, e sem motivo multiplica as minhas feridas. Não me permite respirar, porque me enche de amargura. Se é uma questão de força, ele é o forte. Se é uma questão de justiça, ele dirá, quem pode me intimidar? Ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. Embora eu seja íntegro, ela me declara culpado. Eu sou íntegro, mas não me importo comigo. Não faço caso da minha vida. Para mim é tudo a mesma coisa. Por isso digo, ele destrói tanto íntegros como perversos. Se um flagelo mata de repente, ele rirá do desespero dos inocentes. A terra está entregue na mão dos ímpios, e Deus ainda cobre o rosto dos juízes. Se ele não é o causador disso, quem seria? E Jó está dizendo assim, eu preciso entender por que isso tudo está acontecendo. E ele está dizendo assim, eu sei quem Deus é, mas eu também não estou errado, eu não pequei contra o Senhor, eu estou íntegro. Ele está lá defendendo a integridade dele. Verso 25 do capítulo 9. Os meus dias são mais velozes do que um corredor. Fogem sem ter visto a felicidade. Passam como barco de junco, como a águia que se lança sobre a presa, assim, rapidamente. Se eu disser, vou esquecer a minha queixa, deixarei o meu ar triste e ficarei contente. Ainda assim, todas as minhas dores me apavoram, porque bem sei que não me consideras inocente. Eu serei condenado, porque, pois, trabalho em vão. Ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com um sabão, mesmo assim me submergirás no lodo, e as minhas próprias roupas terão nojo de mim, porque ele não é ser humano como eu, a quem eu responda se formos juntos ao tribunal. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós dois. Que ele tire a sua vara de cima de mim e que o seu terror não me amedronte. Então falarei sem o temer. Do contrário, eu não estaria em mim. Olha, ele está falando do que, gente? Ele está falando da realidade que ele está vivendo como ser humano e a realidade espiritual que ele está vivendo, porque Jó, ele tinha um entendimento de Deus. Né? Nós também temos os nossos entendimentos de Deus, mas o que eu entendo de Deus não significa que Deus é. Deus é infinitamente mais. Né? A gente não consegue mensurar a grandeza de Deus. Muitas vezes, né, o crente ele tenta tratar Deus como igual, né? Atribuindo a Deus formas de agir, formas de pensar, seu juízo.
é tudo muito acima. Não só é acima, como Deus, como pode ele ver o passado, o presente e o futuro, né? Deus tem o controle de tudo. Eu sei que para a gente, quando está passando a dor e o sofrimento como Jó, é difícil a gente entender isso. Mas o que Deus está querendo é ensinar a Jó, é falar assim, Jó, você estava fazendo tudo certo, mas aí o tributo é teu. Você precisa entender a minha grandeza. Você até fala de mim e busca fazer as coisas de acordo com o que você acha que está correto, mas você não me conhece. E realmente, amados, quem pode dizer eu conheço a Deus? Né? Só Jesus, né? Então vamos lá no capítulo 10, né? Capítulo 10. No meu texto diz, darei livre curso à minha queixa. Na sua Bíblia aí, eu imagino que está assim, ó. Jó protesta contra a severidade de Deus, né? Na minha, eu vou dar livre curso à minha queixa. Então diz assim, capítulo 10, verso 1. Estou cansado de viver. Darei livre curso à minha queixa. Ou seja, mas ele está dizendo o seguinte, se Deus vai me punir e me matar por isso, eu já estou tão cansado que eu vou falar mesmo. Eu vou falar que aí se Deus acabar com tudo é um descanso para mim, né? Quantas pessoas você já conheceu na vida, né, que fica falando essas coisas assim para Deus? Ai, Senhor, me leva. Ah, Senhor, eu não aguento mais. O Senhor pode me levar. Deus não é assassino particular de ninguém, gente, né? Em tudo, Deus está nos ensinando alguma coisa. É abrir o coração para saber o que Deus quer nos ensinar, né? Então, capítulo 10, verso 1. Estou cansado de viver. Darei livre curso à minha queixa. Falarei na amargura da minha alma. Pedirei a Deus, não me condenes. Faze-me saber o que tens contra mim. Será que tens prazer em me oprimir? Em rejeitar a obra das tuas mãos e em favorecer o conselho dos ímpios? Por acaso tem olhos de gente? Ou vês tu como vê uma pessoa? São os teus dias como os dias de um mortal? Ou são os teus anos como os anos de um ser humano? Nós somos limitados, né? Para te informares da minha iniquidade e indagares o meu pecado, bem sabes que eu não sou culpado. Todavia, não há ninguém que possa me livrar da tua mão. Uma coisa Jó tem certeza, né? Nada está acontecendo por acaso. Deus tem um propósito nisso tudo e Deus está no negócio. É isso, ele entende claramente. Verso 8. As tuas mãos me plasmaram e me fizeram, porém agora queres destruir-me. Lembra-te de que me formastes como em barro, e agora queres reduzir-me ao pó. Por acaso não me derramaste como leite e não me coalhaste como queijo? De pele e carne me vestiste, e de ossos e tendões me teceste. Tu me deste vida e bondade, o teu cuidado guardou meu espírito, mas ocultastes essas coisas no teu coração, e agora sei que este era o teu plano. Se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me perdoarás. Se for iníquo, ai de mim. E se for justo, não ouso levantar a cabeça, pois estou envergonhado e olho para a minha miséria. Porque se levanto a cabeça, tu me caças como um leão feroz, e de novo revelas o teu poder maravilhoso contra mim. Renovas contra mim as tuas testemunhas e multiplicas contra mim a tua ira. Males e lutas se sucedem contra mim. Verso 18. Por que me tirastes do ventre da minha mãe? Ele está literalmente aqui, eu tenho um subtítulo que diz assim, antes do verso 18. Ó Deus, deixa-me em paz. E aí ele diz, por que me tiraste do ventre da minha mãe? Eu deveria ter morrido antes que um olho me visse. Teria sido como alguém que nunca existiu, e já do ventre teria sido levado à sepultura.
não são poucos os meus dias, cessa, pois, e deixa-me em paz, para que por um pouco eu tome alento, antes que eu vá para o lugar do qual não voltarei, para a terra das trevas e da sombra da morte, terra de escuridão, de trevas profundas, terra da sombra da morte e do caos, onde a própria luz é como uma escuridão. Ele está falando, evidentemente, aqui, ele está falando da morte, né? Então, ele está dizendo que ele não aguenta mais. Por isso, ele está dando vazão às suas queixas, ele está dando vazão às suas amarguras, né? Que ele está dizendo, eu não consigo entender. Ele fala de forma inocente até, né? Genuína, né? Eu não consigo entender porque eu me voltava para Deus, o tempo todo eu me voltei para Deus, sempre confiei na bondade e na graça divina, sempre confiei nas bênçãos do Senhor, sempre confiei que o Senhor é quem sustenta a vida, mas olha agora o que está acontecendo comigo, por que está acontecendo comigo? Né? E muitas vezes, amados, né, a gente também passa por momentos assim, né? A gente olha para a nossa vida e está desanimado, esgotado, porque, como eu disse, a gente tem nossos pensamentos, não são como Deus, é muito maior de Deus, né? Mas o que a gente tem na nossa cabeça é, não, eu vou pedir agora mesmo, Deus vai me responder como se Deus fosse um delivery. E a gente esquece que Deus, como um pai, os homens têm falhado em ser pai e mãe, mas Deus não. Ele vai nos moldar, ele vai trabalhar nossa fé, ele vai trabalhar onde é que está o nosso coração, né? Ele vai trabalhar. Eu quero só dar aqui um testemunho breve para a gente poder orar e terminar, né? Assim, eu tive uma infância, adolescência difícil, né? Por causa do meu pai, que não era um homem temente a Deus, era um homem que buscava sempre só seus próprios interesses. E aí até me obrigava a trabalhar no bar dele, né? Que era no Rio Comprido, né? Tendo que conviver ao lado da amante dele, né? E para mim era um conflito, né? Porque eu era criada no Evangelho com a minha mãe, mas eu tinha que cuidar do bar. Muitas vezes, né? A mulher que ele tinha, né? Bebia, ela era alcoólatra, e aí ela subia o morro, desaparecia, o morro do Rio Comprido. E aí ficava meu irmão, meu primeiro irmão por parte de pai, numa banheira, ele com 9 meses, não tinha berço, não tinha nada, e eu tinha que cuidar da criança, eu tinha que cozinhar para o meu pai no bar, eu tinha que fazer aquilo tudo, e aquilo era muito desgastante. E quando eu ia para lá trabalhar, eu tinha que sair da minha casa, eu com 15, 16 anos, eu tinha que sair 5 horas da manhã da minha casa, a gente morava no bairro do Rocha, e ir para lá, para o Rio Comprido, né? E na volta eu tinha que ir para o Pedro II estudar, que eu era aluna do Pedro II. Então, assim, era extremamente desgastante tudo isso, né? E eu me lembro, né, que foi aí que começou minha vida de oração, né? Vendo minha mãe orar, uma mulher de oração, e depois eu comecei a orar. Eu me lembro que eu fiz uma carta para Deus. Peguei um pedaço, na época o pão era bisnaga, não sei quem é que lembra disso. Era enrolado num papel de pão. E aí eu peguei um pedaço daquele papel de pão e fiz uma carta para Deus. E nessa carta para Deus, eu falei para Deus da minha dor, falei para Deus da minha queixa, falei que eu não queria mais aquilo, mas que isso tudo estava na mão de Deus, que eu não sabia resolver, mas eu queria que Deus resolvesse. E até coloquei isso para Deus. Eu falei, Senhor, o Senhor lembra que aos meus 12 anos, o Senhor pela primeira vez falou comigo, e o Senhor falou que seria meu pai. Eu falei assim, eu estou aqui com um pai que não ama, que não cuida, que maltrata, que exige coisas, tenho que estar convivendo ao lado da amante, nesse trabalho terrível. E aí eu coloquei tudo isso nesse pedacinho de papel de pão para o Senhor. Trabalhei durante algumas horas com aquele papel de pão na mão, como quem procura um correio para entregar a Deus. De repente eu não achei mais o papel.
procurei, será que caiu, né, por trás do caixa? Será que caiu? Não achei mais. Coisa de mais ou menos umas 2 horas depois, né, o meu pai não dava pensão alimentar, né, não dava nada. Chega a polícia, aquela polícia que prende, né, os maridos que não dão pensão alimentar, e o meu pai foi preso, né? A amante, em questão de minutos, quando viu ele sendo preso, já veio atrás de mim com um facão, querendo matar, e alguém falou, olha, vai para a quitanda do seu fulano e liga para sua família e vai embora, né? E dali, nunca mais eu precisei voltar para aquela realidade, né? A minha família nunca foi uma família má, né? Tanto a minha mãe quanto a minha irmã, né? E eu, menor de idade, tiramos o meu pai daquela situação, perdoamos a dívida, né? Mas assim, o que Deus me ensinou ali? Primeiro, né, ele não inflige sofrimento a ninguém. Você vê que quando ele diz, tá bom, você quer ver se Jó tem o coração realmente em mim? Pode tocar nisso. Mas quem fez o mal mesmo foi o diabo, né? Mas com um limite, né? Você não vai tocar, né, ceifar a vida dele. Você não pode matá-lo, né? Então eu aprendi com Deus que as coisas difíceis na nossa vida não são para nos derrubar, paralisar ou matar. Mas as coisas difíceis na nossa vida são para nos fortalecer, né? E como eu me fortaleci naquilo ali, como eu cresci naquilo tudo, como eu aprendi a não deixar a vida me parar, né? Estudei, mas eu nem vou dizer tantas coisas que eu já estudei na vida. Deus abrindo porta, Deus abençoando, Deus confirmando, né, a presença dele comigo. Então, assim, Jó foi um homem que sofreu, né? Ele estava fazendo queixas aqui, porque na hora da dor, gente, a gente só acha assim, Deus está permitindo, Deus não gosta de mim. Mas hoje, esse Deus, o meu Deus, não é só um Deus por causa de religião. Ele é o meu Deus porque eu amo, eu confio nele. E sei que não importa o que aconteça comigo, isso não vai mudar. Até porque eu já passei tanta coisa na vida que você nem acreditaria. Mas eu estou dizendo para você, não se queixe com Deus, não fique triste. Deus está te ensinando, Deus está te capacitando, né? Quando chegarmos ao capítulo 42, você vai ver a grandeza desse Deus que Ele nos ama e que nós devemos amar. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Problemas todo mundo vai ter. Jesus não falou que a gente não teria problema. Teremos aflições, mas a gente tem que ter ânimo, porque nós vamos vencer assim como Ele venceu, tá? Deus possa abençoar, né? Hoje eu vou terminar com uma oração, primeiro de gratidão, né? Porque estava lá, né, nos noticiários que havia uma chuva torrencial. Eu estava até consertando meu carro lá na Barra, o céu negro, né? Meu esposo falou, tem chuva aí. Aí eu falei, mas nós oramos. E quando a gente ora, Deus responde. Então eu quero terminar com uma oração. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, porque embora nossos pensamentos nunca vão alcançar os seus pensamentos, estamos aprendendo a confiar no Senhor, saber que o Senhor está no controle, que o Senhor não é um Deus que quer o nosso mal, pelo contrário. Tua palavra mesmo diz, eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, de vos fazer o bem e não o mal. E é confiado, Senhor, nessa palavra, que eu quero te agradecer, porque o Senhor deteve a violência da chuva, Senhor, nesta quinta-feira. Há previsão para domingo, mas seja quinta, sexta, sábado, domingo, quando o Senhor age, ninguém pode impedir. Então, meu Senhor, sopra com o fôlego da tua boca e dispersa, Senhor, essa massa de ar quente que vem, Senhor, do sul, Senhor, sobre o Rio de Janeiro, sobre São Paulo, em nome de Jesus, por amor do teu nome e pela tua misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos. E, Senhor, sopra essa onda de calor. Nós, Senhor, amamos tudo que o Senhor fez, o sol, a chuva, mas, Senhor, que ela não venha, Senhor, que ela não venha com violência, que ela não venha destruindo tudo. As pessoas estão ainda se recuperando e se erguendo. Então, Senhor, recebe a nossa gratidão e vai lá
ajudar, a socorrer a todas essas pessoas que precisam, Pai, nesse momento de dor, conhecer o teu amor e a tua maravilhosa graça. Abençoa todos que estão estudando a tua palavra e que possamos sempre confiar no teu amor e na tua bondade. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. E quero aproveitar aqui, gente, para agradecer as igrejas do nosso distrito aqui em Nova Iguaçu, que se mobilizaram e ainda estão se mobilizando, né, para ajudar as vítimas da chuva. Né? A igreja de São Bernardo, a igreja de Efraim, Santa Maria, ainda é ponto missionário, nasceu há uns 4 meses só. A igreja de Ibitinga, né? A igreja de Jardim Paraíso 1, né? Com toda a ação social do nosso distrito, né? Do qual coordena a nossa irmã Flávia Leôncio, pastor assessor, pastor Selmo, que está recolhendo tudo isso, né? Está se enchendo aqui na central, né? Está se enchendo de materiais, de alimento, de água, e as comidas que estão sendo feitas, e marmitas sendo entregues, e pessoas testemunhando que às vezes naquele dia foi a única coisa que comeu. Muito obrigado. Que Deus olhe lá do céu e Deus recompense a cada um que está fazendo esse bem. Soube que um supermercado, vendo essa campanha, doou R$ 500 em alimento para ajudar também, né? Eu consegui, né, através da minha irmã, eu consegui a doação de 5 cestas básicas e ela acabou de me dizer que deve ser de 8 a 10, né? Então, gente, vamos continuar abençoando vidas. Vocês são uma bênção e o nosso Deus não fica devedor a ninguém. Quando você abençoa, você é abençoado. Amém? Muito obrigado pela sua companhia. Estamos aprendendo com Jó. Vamos aprender ainda mais, porque é assim que a palavra fica gravada no nosso coração. Amanhã nos vemos, tá bom? Aí amanhã nós vamos estar lendo, né? Nós lemos hoje até o 10, vamos estar lendo capítulos 11, 12 e 13, tá bom? Deus abençoe sua vida, espero que você tenha gostado. Nossa irmã Sônia dos Anjos também entrou aqui, né? Irmã Dioneia. Gente, Deus abençoe. Ó, beijo da pastora Marisol. Fique firme, não pare. Vamos continuar lendo a palavra do Senhor. Amém? A paz do Senhor.